Capítulo 44. A floresta. Uma parede verde escura, feita de árvores e arbustos, estava na nossa frente. De pé, me segurando com uma mão no assento do motorista e com a outra no do passageiro, admirei a floresta que via pela primeira vez. Encantada com sua intricada rede de folhas e galhos, das muitas formas e direções. Tão poderosa, tão misteriosa, senti-me intrigada, senti-me chamada. Estávamos estacionados numa praça de terra batida que fazia fronteira com a selva. Havia uma estrada que passava no meio dela, bem na nossa frente. Nenhum sinal humano era visível. Mais a observava e mais a floresta me parecia extraordinariamente interessante. Não podia esperar para mergulhar nela. Sentia o impulso de adentrá-la, vontade de eu e minha família sumirmos ali dentro, longe da vista de todos. Vou fazer umas compras, disse meu pai, abrindo a porta do veículo. É seguro ficar parados aqui? Sentada no banco da frente, minha mãe lançava olhares preocupados para as redondezas. Não se viam casas por perto. Algumas pessoas caminhavam na praça, seguindo rumos diferentes. Vamos ficar com você, Tiosni respondeu, tocando o ombro dela com a mão. Toninho, não demore, ela falou para o meu pai, que fez 5 à cabeça, virou as costas e caminhou na direção da fileira de pequenas e modestas lojas no fundo da praça, e sua figura evaneceu no entardecer. Está tudo sob controle, Maria. Tia Raquel se inclinou para a frente para logo retornar aos meus irmãos. Sentados no chão da Kombi, os 3 brincavam sobre um colchonete. Meu pai tinha tirado as 2 fileiras de assentos e preparado uma cama para nós. O que você sabe dessa fazenda? Ouvi minha mãe perguntar. É bem grande, com campos, animais, disse Tiosni sentado atrás dela. Faz muito tempo, porém, que eu não vou lá. As crianças vão se divertir? Respondeu encorajante tia Raquel. Acredito que sim, respondeu minha mãe com voz fraca e distraída. Seu olhar não parava de vagar pela praça. Olha! Apontou para 2 homens que vinham do outro lado do estacionamento em nossa direção. Maria, são pessoas comuns, disse Osni, observando os 2. Foi por causa dessa gente que Ismael e Xavier terminaram no inferno e o aparelho caiu, retrucou Raquel com escárnio. Minha mãe tensionou o rosto. Para, Raquel, exclamou Tiosni. Mas não é hilário que logo as pessoas que mais iriam se beneficiar de uma mudança política entregaram os companheiros à polícia? É, minha mãe respondeu distante, os olhos fixos nos homens. Desconfiar de todo mundo. É isso, continuou tia Raquel. Raquel, vamos pensar nos 2 caras lá. Minha mãe reagiu ansiosa. Estão se aproximando. Era escuro demais para ver os seus rostos, mas não havia dúvida que vinham em nossa direção. Cadê o Toninho? Respondeu agitada minha mãe, a voz estrídula. Temos que ir embora. Os homens chegaram perto do carro, contornaram-no, atravessaram a rua e sumiram. Um suspiro de alívio percorreu a Kombi. Viu, Maria? Tiosni soltou uma risada alta. Tanta preocupação para nada. Oba, André, Alexandre, vamos brincar. Tia Raquel agarrou um dos bichinhos de plástico que estavam no chão. Olhei para meus irmãos, pareciam inconscientes do que ocorria à volta deles. Ou assim queriam se manter. Não os entendia. Voltei minha atenção ao que interessava. A floresta estava nos esperando. E eu queria ansiosa me entregar ao seu abraço. Nunca havia me deparado com uma expressão tão poderosa da natureza, impressionantemente viva. Lá estava ela, cheia de dignidade, em forte contraste com aquela praça pobre, desleixada e feia de humanos, onde a qualquer hora podíamos estar em perigo. Cuidado! Ouço a voz maliciosa do Tiosni falando para mim. Cuidado que o lobo mau está lá dentro. E apontou para a floresta. Devia ter notado meu interesse e me olhava com expressão malandra. O lobo mau? Fiquei confusa. Lobo mau? Que lobo? E mau? Como assim, mau? Aquelas palavras ecoaram como um choque na minha mente. Nunca havia ouvido falar de lobos maus antes. Não sabia o que era um lobo mau, mas sabia o que era mau.
Olhei para ele e de novo para o mato, perdida diante dessa inesperada informação. Não assuste, e a Raquel deu uma risadinha. Preocupada, me perguntei se a floresta poderia jamais ser um lugar perigoso. Não queria acreditar numa coisa dessas, mas o comentário dele trincou minha confiança de criança, plantando a semente da dúvida. Surgiu um dilema. Poderia um tão poderoso chamado ser funesto? A atração magnética misturou-se com o verme da suspeita. A natureza, com sua profundidade e mistério, me chamava, tocando minha alma como se fosse uma harpa. Sem deixar de ouvi-la, minha mente, porém, começou a observar e analisar, e muito, muito mais tarde veio a pergunta: quem ou o que seria o lobo mau? Meu pai abriu a porta da Kombi. Estava finalmente de volta junto conosco. Sorria. Trazia 2 sacolas de plástico com pães e frios. Sentou-se no assento de motorista, ligou o carro e partimos. Avançamos na mata cheia. Estava escuro. A única luz era da Kombi. Permaneci de pé entre os assentos da frente, devorando com os olhos tudo o que podia discernir na noite sem lua. A estrada era tão estreita que os ramos batiam contra nós e as folhas, como um enxame, nos envolviam por todos os lados. Após muito observar, sem ver nada de suspeito, concluí que não havia lobos maus à vista. Ficaram o ronco do motor e os sons da floresta na distância. A viagem era longa, me senti sonolenta. O sacudir da Kombi sobre a estrada irregular teve seu efeito. Detei-me no chão, sobre o fino colchonete ao lado dos meus irmãos. Eles já estavam dormindo. Deixei-me ninar pela interminável jornada até meus olhos se fecharem.